Vou conversar um a um, vou tentar mostrar, entendeu? Eu tenho uma boa relação aqui com o prefeito Marquinhos Mendes, que é meu amigo, me dou bem. Conversei com ele, inclusive, e disse a ele, tinha questão da minha relação pessoal, que ele sabe que eu sou uma ótima relação com ele. Mas falar da importância desse apoio para a gente, do Jânio, a importância dessa aliança PT-PDT. Eu digo para ele agora, falei isso na relação da amizade, a postura nossa é essa. E nós vamos trabalhar muito, eu vou conversar um a um com cada militante do PT, e eu acho que a gente vai ganhar, vai conseguir aprovar de uma coisa. Da Vanessa, da revista Elegante. Senador, antes de mais nada, boa noite a todos. Eu gostaria de saber, essa questão dos royalties hoje, saiu também no Globo, né, é uma questão muito debatida. Como que a região, o que a região, os prefeitos podem fazer até para fortalecer essa luta? Porque a queda é muito grande, né, em torno de bilhões, e isso causaria falência do Estado, praticamente, né? O que os municípios da região podem fazer para lutar, né, e mudar essa história? Eu acho que a mobilização é importante. A gente tem que voltar a pautar isso. Você da imprensa é muito importante também. Eu ontem conversei com o Mervaldo do Globo, falando com o Ilimar direto. É importante a gente voltar a pautar na imprensa, acordar o Rio de Janeiro para o momento. Porque a ameaça é grande e a ameaça vem agora. E eu, sinceramente, não sei se é porque eu fiz movimentos no Rio, mas eu sei que a mobilização é muito importante. É difícil votar uma coisa contra o Rio de Janeiro se nós estivermos mobilizados. Então, o que eu acho que tem que fazer é pautar a imprensa, pautar as pessoas voltarem a entender que o assunto chegou na pauta para valer. E acho que a gente tem que fazer uma mobilização grande no Rio de Janeiro e vocês têm que ir lá no Rio, levar ônibus. Eu acho que essa é a próxima. Segunda-feira eu vou ter uma reunião pela manhã com o governador. Estou com a proposta de fechar já um evento no dia 3. Na segunda-feira que é 15, né? Para a gente fazer um evento grande. Um evento fechado ainda, mas criando esse clima, envolvendo imprensa. A gente tem que criar uma crise nesse país para não deixar de virar isso para a gente. O senhor acha que esse assunto vai chegar ao STF? Olha, eu estou preocupado com a votação antes estou preocupado com a votação na Câmara. Porque construíram uma história que o Rio de Janeiro está nadando dinheiro, isso é falso. Isso é falso. Na hora que surgiu o voto do petróleo, surgiu num momento, na discussão, toda a discussão depois da Constituinte, em que só o Estado do Rio de Janeiro, aquela história do ICMS, na origem e no destino. Na questão do petróleo, mudaram da energia. E não se paga na origem, se paga no destino. Então, eu dou um número aqui para vocês. A média nacional de arrecadação de ICMS versus o PIB é de 7,4%. No Rio de Janeiro, a arrecadação de ICMS por PIB é de 5,7%. É muito inferior. Aí você tem fundo de participação de estados e fundo de participação do município. Você tem uma ideia? Fundo de participação do Estado e fundo de participação do município, o governo, o Rio de Janeiro como um todo, recebe 1,5 bilhão. Sabe quanto é que arrecada do Rio de Janeiro? No ano passado, 118 bilhões. Então o RAD acaba sendo uma coisa para compensar minimamente. Então eles construíram a história, os outros estados, como se fosse uma coisa, que o Rio de Janeiro estivesse nadando dinheiro, que não é verdade. O que é que a gente está fazendo lá? Qual é a nossa mobilização lá? A gente não quer brigar com os outros estados, até porque não dá para brigar. Nós somos 3, eles são 24. Qualquer votação a gente perde. O que é que a gente está querendo fazer? Se juntando com eles? Não. Tudo bem, vocês vão ter que ganhar agora, mas vai ter que sair da União e da Petrobras. É isso que a gente tem que fazer. E nesse sentido eu vou fazer a boa pressão na Dilma também. Dizer, pô, o Rio de Janeiro tem que... Pessoal, sabe por que eu digo que essa é uma batalha decisiva? Sinceramente, eu espero um dia, vou falar de uma coisa aqui, eu espero um dia ser governador do estado à frente. E eu sei de uma coisa dos números aqui que a gente está vendo, principalmente agora que eu estou caindo nesse jogo. O Rio tem uma chance espetacular de dar uma virada muito grande, sabe? Eu acho que quando eu falo, o Brasil vai virar a quarta economia do mundo, isso é fato, ninguém segura.
O Brasil, além disso, tem uma outra vantagem, tem um tal de bônus demográfico, que é o seguinte, é aquele momento da história que você tem uma população economicamente ativa maior do que o número de idosos e de crianças. Esse é o momento que as nações dão um salto. E com dinheiro, no aumento da arrecadação do petróleo, eu estou convencido de uma coisa. O caminho do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem que criar um fundo para esse óleo de petróleo, porque também não pode, né? E aqui ele tem que saber. Não pode mais as prefeituras também jogarem esse dinheiro em qualquer lugar, só aumentar a máquina. Tem que ter um plano do Estado também. Para mim, o plano desse Estado, o futuro desse Estado, a virada desse Estado, passa por uma revolução na educação, passa por ciência e tecnologia. Nós já temos no UFRJ o maior centro tecnológico do Brasil, está aqui no Rio de Janeiro. Passa pela sociedade do conhecimento. Passa para a gente apostar nisso, economia criativa. Então tem um caminho fantástico para o Estado do Rio de Janeiro, se a gente tivesse essa vitória. Estou convencido que nós vamos poder ampliar aquela política de pacificação, pagar melhor os profissionais. Então é esse momento da história que a gente está vendo, entendeu? É um momento que pode, sinceramente, refletir daqui a 30 anos. Os nossos filhos e os nossos netos, né, esse futuro. Por isso que eu sei que é uma batalha decisiva, por isso que eu estou muito preocupado. Eu acho que a tarefa nossa aí é de mobilizar. É de mobilizar. É de mobilizar, porque se o Rio conseguir criar aquele clima que a gente criou há um ano atrás, conseguir aquele clima daquela passeata, daquele movimento todo, mas se a gente conseguir criar aquele clima, a gente consegue impedir essa derrota que nós estamos. Gente, agradeço aos colegas da imprensa. Senador, convido para ir lá embaixo dar uma palavra aos nossos amigos que estão... Uma pergunta, por favor. Em relação a essa questão da negociação, o senhor acredita que vai ficar no nível do Congresso ou vai para o Judiciário? Olha, eu acho o seguinte, tem que ir para onde... Primeiro vai ter a batalha do Congresso, mas nós temos que recorrer. Se perder, não tem que recorrer. Se perder, não temos que recorrer. Porque com a aprovação do Lula, o senhor governo, se agora ele não pode, a presidente Dilma não pode vetar mais. Não, mas os deputados, o Lula vetou, eles querem derrubar o veto do Lula. Não pode. Aí é tão ruim o negócio, a proposta deles é tão ruim se derrubar o veto, que eu digo uma coisa, a gente ganha na justiça. O meu medo não é esse, o meu medo é uma proposta que eles estão tentando construir de acordo e que prejudica a gente. Não prejudica daquele jeito, que aquele jeito é destruidor, é tão absurdo, que aquele jeito, se fosse daquele jeito hoje, parava tudo. Eles estão fazendo uma proposta e essa proposta é melhorzinha para o Rio, mas quebra a gente no futuro, entendeu? Quebra a gente no futuro. Então, melhor na justiça. Então, primeiro, o melhor, qual é a batalha nossa hoje? A batalha nossa é o seguinte, o governo apresentou a proposta e disse o seguinte, a União vai perder e vocês vão perder. A nossa proposta é o seguinte, não. Quem tem que pagar essa conta são as empresas de petróleo, inclusive a Petrobras. São eles que têm que pagar essa conta. E apresentamos um projeto, eu e o senador Dornelles apresentamos um projeto lá. Ou seja, não perde nada os estados produtores e nem, não perde a União. Perdem as empresas petrolíferas e a Petrobras que está nadando dinheiro. Então é essa batalha que nós estamos tendo. Se a gente cria muito caso, a gente tem que, nessas coisas, a gente tem que criar o caso, tem que batalhar, e vai ser isso. A Dilma do meu partido, mas se ela vai dizer, puxa, vai ser isso, vai ficar muito ruim para mim esse negócio lá para o Rio de Janeiro. Vai ter que ser isso, vai ter que criar uma situação que é essa. Aí ou paga a Petrobras ou paga a União. Porque a União, vale dizer que a arrecadação do Brasil não para de crescer. Nós estamos crescendo com um ano de 150 milhões. Então chega a ser uma covardia você querer tirar dos nossos municípios aqui do Estado. Falei muito em royalties, mas olha, vamos para a guerra, porque eu acho que nós temos força. Esse Estado do Rio de Janeiro é um Estado que, quando se mobiliza, se consegue unidade, mobilizar a imprensa, artistas. É uma força também grande. Não é fácil eles impor essa derrota do jeito. Eu conheço muito tempo. Sabino, e agora, para a gente começar a encerrar, passo a palavra a toda a mesa, para poder a gente encerrar e dar uma palavrinha lá embaixo para os nossos amigos que ficaram. Fala lá embaixo. Fala lá embaixo? Então tá bom. Com certeza.